Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um Discípulos Podcast. E nesse mês de agosto, nós estamos tratando sobre um tema maravilhoso, importante e mas muito profundo. Nós estamos tratando sobre o Agosto Lilás, sobre a questão de violência contra as mulheres, mas a questão também de identidade, porque nós sabemos que esse tema ele é muito profundo e tem muitos vieses que vai se entrelaçar com muitas outras coisas. E uma delas é a questão da identidade, porque muito mais do que ser violentada em seu corpo físico, nós entendemos também que as mulheres, muitas das vezes, elas são agredidas ou elas são machucadas em sua identidade, no seu emocional, naquilo que está mais interno, naquilo que está mais profundo. E nesse mês de agosto, nós estamos tratando sobre isso. Nós já tivemos um episódio, nós estamos agora no segundo. E nesse episódio de hoje nós vamos tratar sobre isso, identidade e propósito. Nós precisamos entender que identidade é raiz e propósito é o fruto. Então, que tipo de fruto nós queremos dar através do nosso propósito? Vai depender muito da nossa raiz, que é a nossa identidade. E para falar sobre isso, nessa semana, nós trouxemos alguém que é terapeuta, mentora de mulheres em relação a esse tema de identidade, descobrir a sua identidade não só da mãe que ela acompanha, mas também dos seus filhos. E esse tema é importante você acompanhar. Já curte, já comenta, já se inscreve no canal para você acompanhar tudo que está sendo tratado aqui no Discípulos Podcast. Eu já queria dar as boas-vindas à convidada de hoje. Nós estamos falando de Sheila Souza. Muito obrigado por estar aqui conosco no Discípulos Podcast. Bem-vindo, Sheila. Obrigada a você. O prazer é todo meu, né? Eu assisto os episódios aqui. Que maravilha. E é uma honra para mim estar aqui, né? Nesse tema que é tão importante. Sem dúvida. Então, vamos tratar sobre isso. Então, Sheila, antes de nós entrarmos no tema propriamente dito, de identidade e propósito, apesar de conhecer você há alguns anos, graças a Deus ter esse privilégio, já tive aqui, né, com seu esposo, falando sobre o testemunho dele, que foi incrível, né? O diácono Edmilson falou aqui abertamente de tudo que Deus fez na vida dele, mas hoje eu queria conhecer quem é Sheila. O diácono Edmilson a gente já conheceu, mas e Sheila Souza? Quem é Sheila Souza? Sheila Souza é... Hoje, né? Sim. Eu sou uma mãe vigilante dentro da minha casa. Sou uma esposa, uma mentora de mães e sou terapeuta, né? Hoje, Sheila Souza é bem diferente de anos atrás. É uma nova pessoa e com um propósito agora definido. Que maravilha. Definido para a glória de Deus. E Sheila Souza tem quantos filhos? Como é que é? É 2 meninos, é uma menina e um menino? Como é que é? Eu tenho um casal de filhos, maravilha. Né? São dois jovens, Minha filha tem 20 anos, meu filho tem 16. São 2 talentos na casa do Senhor. Isso é verdade. É verdade. E eu louvo a Deus por isso, né? Vou fazer 23 anos de casado. Maravilha. Com Edmilson, né? Que é um milagre. Ele já contou aqui o testemunho dele. E Edmilson foi homossexual por muitos anos na vida dele, mas Deus chegou lá e fez, né? E hoje mesmo. Nós vamos fazer, esse ano nós vamos fazer... Eu sou péssima em data, tá, Ivan? Eu acho que eu tô até errando essa data, mas é por aí, gente. É 22, 23 anos de casado. E assim, é natural de Natal? Eu sou de Mossoró. Mossoró. Eu sou moçoroense, mas moro em Natal desde os meus 10 anos de idade. 8 anos de idade. 8 anos de idade. Minha mãe veio pra cá e a gente veio todo mundo junto. E nunca mais retornamos. Ficou aqui por Natal Ficamos mesmo. por aqui. Então construiu a vida aqui em Natal. Sim. Casou, teve Sim, filho, tudo aqui. Se formou tudo aqui. Tudo aqui. Que maravilha. Então vamos começar propriamente dito. Já que a gente sabe um pouquinho de quem é Sheila Souza, eu queria saber como é que você define hoje, Sheila, a sua identidade hoje, tá? Depois a gente volta, mas hoje como é que você define a sua identidade? Hoje eu defino a minha identidade como uma pessoa segura, né? Segura daquilo que quer, o que, assim, há muitos anos atrás não era assim, né? Então, eu me vejo hoje como um milagre, tá, Bruno? Mas hoje eu me vejo uma pessoa segura de quem eu sou, né? Porque para que eu direcione um propósito, eu preciso ter segurança de quem eu sou. Verdade. E hoje eu sou segura de quem eu sou. Hoje eu sei que eu sou filha amada de um Deus que me fez e que antes de qualquer experiência que eu vivi na minha vida, eu já era alguém em Deus. Então, isso fez toda a diferença na minha vida e eu já quero chorar. E fez toda a diferença na minha vida
E eu sou essa pessoa hoje que antigamente eu vivia de moletas. Uau. Moletas de palavras, moletas de afirmação, de afirmações, moletas de opiniões. E hoje não. Hoje eu sou aquela pessoa que eu sei o que eu quero, eu sei para onde eu vou. Hoje eu consigo olhar para alguém e dizer não. Antigamente eu não conseguia. Caramba. Pois é. Então, assim, e tudo isso eu me descobri, Bruno, não foi em mim mesma, mas foi em Deus. Sabe, o Salmo 139, uma certa vez, ele falou tanto comigo em um evento que eu fui. E quando eu entendi que eu tinha sido criada pelas próprias mãos do Criador, e que à medida que ele me fazia ali no ventre da minha mãe, a Bíblia diz Sim. que ele escrevia sobre os meus dias no seu livro. Quando eu entendi isso, eu disse, como é que é? E eu estou aqui baseando a minha vida, a minha história, a visão que eu tenho de mim mesma, a partir de palavras de pessoas que são tão sequeladas também emocionalmente, Sim. né? E que estão ali liberando palavras sobre mim. Quando Deus já tem um futuro para mim já pronto. É verdade. Eu sou alguém em Deus, eu sou obra das mãos do Criador. Exatamente. Ele foi lá e gastou tempo comigo. Como é que eu estou perdendo meu tempo me definindo a partir de pessoas? E depois que eu entendi isso, Bruno, eu virei uma chave em mim. E eu comecei a entender. Eu disse, não, eu sou muito além daquilo que as pessoas falam que eu sou. É verdade. A Bíblia vai dizer que... A Bíblia é clara quando ela fala assim, olha, nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Né? E Pedro vai dizer que nós somos, ó, nação santa, povo eleito, nação adquirida. Coroa da criação. Poxa, olha, não. então assim, a gente não é pouca coisa, não. Não. Não, só que, o que é que falta em nós muitas das vezes? É buscar em Deus quem nós somos. Isso. Esse é o grande diferença, talvez, Sheila. É isso, que as sim. pessoas, na verdade, se baseiam por aquilo que as pessoas à sua volta, e muitas das vezes, essas pessoas são alguém muito próximo, que exerce sobre nós influência. Sim. Às vezes são nossos pais, às vezes é um avô, um tio, né? Às vezes é um irmão. Então, é pessoas importantes para nós que aquilo que ela fala tem peso. Sim. Então, muitas das vezes, vai contrapor a palavra, mas não porque a palavra ela é fraca ou insuficiente, mas porque a gente não conhece o que Deus diz na palavra a respeito de nós. Sim. E a nossa referência, depois que a gente nasce, ali nos primeiros anos de vida, o nosso herói, a nossa heroína, né, as nossas referências são quem estão próximos a nós. Verdade. E quando essas pessoas começam a olhar para a gente e dizer, você é feia, você é inútil, você é imprestável, o que é que a gente faz enquanto criança? A gente acredita. Exato. Perfeito. É isso A mesmo. gente acredita. Perfeito. E ali gera em nós uma crença, e Isso. aquela crença vem para o coração, Uhum. e a gente direciona a nossa vida a partir daquilo que a gente acredita. Exato. Perfeito. Isso é É. tão interessante que isso aconteceu em casa. Isso aconteceu em Sim. casa. Quando meu pai liberou essas palavras, né? Não só sobre mim, mas sobre meus irmãos. E, graças a Deus, eu tive em Deus a referência para poder destruir ou ressignificar essas palavras. Mas meu irmão, por sua vez, um dos meus irmãos, não teve a mesma, vamos dizer assim, capacidade de buscar na Bíblia, na palavra de Deus, essa ressignificância. Sim. E acabou vivendo literalmente as palavras que foi liberada por quem era referência, como você falou, Sim. pelo pai, né? Então, isso é tão interessante que, passados os anos, eu consigo fazer um flashback agora e identificar que aquilo que nós ouvíamos na infância, a gente, há pouco tempo, viu reverberar na vida do meu irmão. Eu fiz, caramba, como isso é interessante. Muito interessante. Então, assim, eu já vou começar aqui, ó, falando para vocês. Muito cuidado com aquilo que você fala com vossos filhos. Hoje, talvez, eles não compreendam com clareza aquilo que você está declarando sobre a vida dele. Mas isso, como bem a Sheila falou aqui, isso vai criar nele uma questão de absorção dessas palavras que, no primeiro momento, não vai surtir efeito nenhum. Porém, na medida que o tempo vai passando, é sobre essa afirmação que ele vai começar a viver. E o comportamento dele vai ser igual àquilo que foi liberado sobre a vida dele lá atrás. Isso se a palavra
né, não agir na vida dele. Se Deus tiver misericórdia nesse processo aí e salvar você, pai, você, mãe, que está liberando palavras malditas, palavras mal colocadas sobre a vida do vosso filho. Então, muito cuidado. Se for falar com seu filho, fale bênção sobre a vida Isso. dele. Declare que ele é uma criança que será abençoada, que será próspera, que será inteligente. É esse tipo de palavra de afirmação que a gente precisa liberar sobre a vida dos nossos filhos. Eu tenho até, Bruno, uma analogia interessante para os pais entenderem isso. Fala para nós. Suponhamos que os nossos filhos eles sejam um alimento quando está sendo preparado, Certo. tá? Aquele alimento ali é a vida e as experiências são os temperos, né? Existem pratos que são muito bonitos. Sim. A gente olha aquela coisa aparente ali bonita, mas quando a gente prova está muito salgado, né? Ou está azedo demais, ou está insosso. Então a maneira como a gente vai temperar é que vai definir o prato. Se ele vai sair por aí salgando demais ou insosso demais. Da mesma forma são os nossos filhos. Como é que a gente está temperando os nossos filhos? Verdade. Né? Se a gente tempera os nossos filhos com palavras negativas, sem acreditar no potencial deles, né? Gerando neles ali uma sensação de inutilidade. Esse menino, onde ele chegar, ele vai ser essa pessoa temperada com inutilidade. Na escola, né? Se a gente tempera um filho demais sem limites, né? Com tempero do sem limites, esse menino vai ser sem limite aonde ele chegar. Exatamente. Agora, se a gente tempera esse menino com afeto, a gente tempera com palavras de afirmação, a gente desce à altura do filho, olha no olho e diz, eu acredito em você, esse é um menino que vai chegar seguro em qualquer lugar. Então, como é que a gente está temperando os nossos filhos dentro de casa? Porque ali vai definir o sabor que ele vai carregar, aonde ele chegar, aonde ele pisar. É verdade, Sheila. É verdade. Então, a gente já enfrentou um pouco disso, né, na vida. A gente pode falar com propriedade, porque hoje, graças a Deus, a gente consegue ressignificar através da palavra e de tudo que a gente adquiriu com o estudo. Você aqui como terapeuta, como alguém que tem estudado e ajudado mulheres, eu do mesmo modo, que tenho estudado sobre comportamento humano, me informando na área de psiquiatria, de psicanálise. Então, a gente vai entender que esse tipo de comportamento, ele é simplesmente o fruto daquilo que foi criado lá atrás. Sim. Da raiz que você Sim. colocou, né? Então, assim, como você bem falou, a analogia foi perfeita, né? Uma comida, quando ela está crua, ela jamais pode ser comida daquela maneira, porque ela foi, né? Ela se torna um prato saboroso quando ela passa por um processo. Sim. Então tá a criança ali na sua tenridade ali dos 0 aos 7 anos, crua, e você vai preparando ela, e vai preparando. Quando ela estiver pronta, ou seja, quando ela estiver lá no mundo, na escola, na faculdade, no trabalho, ela vai começar vamos dizer assim, está pronta para ser provada. Sim. Comida pronta para ser provada, como você falou. Será que ela vai estar salgada? Será que ela vai estar insossa? Será que ela está temperada demais? Azeda demais? Enfim. Então, isso tudo é só fruto daquilo que foi feito lá atrás. E aí, Sheila, eu te pergunto, qual foi para você, no seu processo de identificação da sua identidade em Deus, qual foi o ponto de virada que você falou assim, poxa, é aqui, eu era dessa maneira, mas agora eu consigo identificar que não é bem assim. Como disseram, não é bem assim. Qual foi o ponto de virada que você identificou assim? Não, primeiramente, Bruno, eu cresci assim, ouvindo muito dos meus familiares, porque assim, eu nasci muito magrinha, branca, igual uma lesma, né? E eu sou a segunda filha, eu tenho Keila, que é a mais velha, e Keila era aquela menina já era fortinha, gordinha, bonitinha, e a minha família tinha muito aquela questão de comparação. Né? Acho que todo ser humano é mais isso, né? Todo ser humano. A gente tem muito essa disso. coisa feia. A gente, a gente isso. foi temperado com comparação e a gente sai comparando. Exato. É isso aí, perfeito. E aí eu era muito comparada a ela. Né? Assim, ô menina feia. Não, essa aqui é bonita, mas essa aqui é feia. Era assim, Bruno, na minha cara. Como que eu não era um ser humano, como que eu não tinha sentimento dentro de mim. Perfeito. Né? Como que eu não entendi o que era aquilo.
E era assim, aonde eu chegava, Bruno. Meus familiares, eu não digo, não eram os familiares de dentro de casa, não era pai, mãe, não. Aqueles de longe, né? Mas sempre que chegava tinha aquela palavra para mim. E eu cresci com um complexo de inferioridade tão grande que houve um tempo, é por isso que eu digo que estar aqui é um milagre, né? Porque houve um tempo, Bruno, em que eu andava de cabeça baixa. Eu era uma criança que eu andava assim, ó. E por que eu andava assim? Hoje eu entendo. Porque eu tinha medo de, mais uma vez, olhar para um rosto de alguém e ver a boca da pessoa dizer, que menina feia. Uau. Então eu já estava assim, já, sabe, muito machucada. Sim. E eu acreditei nisso por muito tempo. Muito tempo. A ponto de eu depender da minha irmã até para decidir algo. Porque assim, eu me senti não apenas feia, mas assim, inadequada, insuficiente, inútil. Eu não conseguia decidir entre qual boneca eu queria. Minha mãe conta que ela comprava, né, 3 bonecas. Era eu, Keila, Shirley, eu e Shirley, né? E ela começava por mim, porque uma psicóloga orientou. E aí ela começava por mim na escolha. Sheila, escolha a sua boneca. E eu olhava para a boneca e eu dizia... Às vezes a diferença era um laço. Mas eu dizia assim... Keila, qual é a mais bonita? E aí Keila escolhia a boneca. E eu dizia, pronto, eu quero a que Keila escolheu. Uau. Eu não sentia capaz de escolher nada. Porque eu era inútil, eu era um lixo, eu era segundo plano, eu era... E aí isso foi por muito tempo na minha vida. E eu saí levando isso para todas as áreas da minha vida. Até no cantar mesmo, né? Muitas pessoas comparavam, porque Keila, ela canta mesmo, que ela nasceu com aquela coisa de cantar. E eu falo hoje isso, mas sem complexo nenhum. Eu sou aquela pessoa que fui na carona. E até hoje é assim. Eu canto, eu sei que Sim. eu canto. Sim, Né? canta mesmo. As pessoas gostam de me ouvir. Canta, eu gosto, Né? eu As gosto. pessoas Canta, gostam. canta mesmo. Mas sabe aquela sede por música que ele tem e eu não tenho. Entendi. Mas não tem complexo. Essa sou eu mesmo. Entendeu? Essa sou eu. E aí eu levei isso para todas as áreas da minha vida. Inclusive quando eu fui começar a namorar. Começar as paquerazinhas, eu comecei a levar. E eu, Bruno, eu só escolhia para namorar aqueles rapazes que também eram os inúteis, os chamados inúteis das suas casas. É interessante, né? Como a gente acaba se identificando com o Sim, semelhante, né? sim, a gente busca o semelhante, É né? Um lógico. grupo para pertencer. Então, o Exato. meu grupo Sim. era o grupo dos que se sentiam inúteis também, os bagunceirinhos da Caramba. sala de aula, aqueles que não me queriam. Eu lembro que eu gostei de um rapaz lá no Templo Central, aqui de Natal, e ele tocava bateria. E quando terminava o culto, eu ia, igual, como diz aqui no Nordeste, uma cachorra velha. Eu ia desmontar a bateria do rapaz. Que e ele isso? ficava. Pense, Bruno. E ele ficava assistindo para no final nem olhar para mim nem nada. Mas eu achava isso o máximo. Sabe? Era tudo isso que eu achava que eu era. Um lixo, alguém descartava, e eu ficava mendigando amor, olhares das pessoas, atenção. Caramba. Entende? Então, assim, aí chegou uma fase na minha vida que eu fui para um evento, aqueles encontros de jovens, né? Eu fui para um encontro de jovens, inclusive o pastor Otto era um dos palestrantes. E lá teve uma ministração. Se eu não me engano, foi o pastor Otto, eu tenho essa leve impressão. E ele pregou sobre o Salmo 139. E eu saí daquele encontro, Bruno, curada. Eu saí decidida a chegar no futuro que Deus já tem escrito para mim. Mas os primeiros dias foram muito difíceis. Isso era por volta de quantos anos, Sheila? Eu acho que eu tinha ali, Bruno, uns 15 anos, 16 anos, por aí. E eu saí dali decidida, sabe? Como assim? Por exemplo, eu ia para o culto, aí estava eu, Keila, né? E a pessoa dizia assim, Sheila, venha cantar um louvor. E eu dizia assim, não, chame Keila. Né? Por quê? Porque eu dizia, no meu inconsciente era assim, eu vou cantar, vão comparar, né? Vai ter a comparação e eu não aguento mais comparação. E aí eu comecei a ir. Sheila, venha cantar. Eu venci aquele meu medo, eu disse, eu quero viver o que Deus tem para mim. Eu coloquei isso na minha cabeça de uma maneira tão forte que eu disse, eu quero viver o que Deus tem para mim e eu vou vencer todos esses medos. E eu comecei
tá bom, eu vou. E eu chegava lá, cantava de cabeça baixa. E aí começava uma pessoa, você canta bem, você canta legal. A minha estima foi crescendo. Eu fui enxergando em mim um valor. Mas, assim, mesmo eu estando dependente de palavras, Sim. mas aquilo serviu para eu me enxergar. E aí eu fui vencendo e me tornei essa pessoa amostrada que eu sou hoje, Bruno. Mas Tudo por causa de uma palavra liberada, né? uma palavra liberada. E quando eu entendi, uma chave virada. Quando eu entendi, Deus já tem escrito sobre mim, eu quero viver esse futuro. E até hoje eu tô nessa, Bruno. Eu quero viver o futuro que Deus tem para mim, eu não sei nem qual é. Eu não sei nem qual é, mas eu tô aqui. É isso aí. E assim, Sheila, e depois dessa virada, depois que você começou a entender em Deus que Ele já tinha preparado um futuro para você, como diz o Salmo 139, que Ele escreveu todos os nossos dias, Sim. né? Então, a gente consegue entender hoje, né, conhecendo você, que ter esse ponto de virada ou se encontrar em Deus, descobrir sua identidade, está começando a gerar frutos, Sim. né? E esse gerar frutos, a gente começa a entender que essa mudança ela precisa acontecer, né, para que a gente parta, né, de um ponto A, que é o ponto de identidade, de se encontrar em Deus, para o ponto B, para o momento em que a gente vai começar a viver esse propósito. Sim. Aí eu te pergunto, Sheila, hoje, depois de passar desses anos, se descobrir em Deus, como é que você tem, vamos dizer assim, falado, mentoreado essas mães através desse propósito que você descobriu, que é a questão da sua identidade em Deus, para poder não depender daquilo que seus pais falaram, que os parentes falaram, que outras pessoas falaram. Como é que tem sido entregar isso a outras pessoas, né? Mentorear essas pessoas. Como é que tem sido isso? Sim. Não, primeiro, o Senhor me deu uma mensagem, Sério? né? Porque, assim, o propósito que eu vivo hoje veio de toda uma mensagem que o Senhor me deu, uma história, né? Um Certo. contexto. E hoje eu falo para essas mães abertamente, né? Creiam, acreditem, vocês podem, vocês conseguem. Porque um dia eu vivi um processo na minha vida, Deus me deu essa mensagem e hoje eu carrego ela onde eu chego. E essa mensagem, né, foi justamente quando eu eu fui criada na igreja, eu casei com Edmilson, né, ele teve aquele passado dele. E eu creio que Deus me deu a mensagem já a partir dali, Bruno. Eu creio nisso. Uhum. Porque para que hoje eu chegasse onde eu chego com todo o entendimento que eu tenho, né? E como assim? Que mensagem é essa? Eu casei com Edmilson e Edmilson ele tinha um testemunho forte, né? Ele veio da homossexualidade. Sim. Mas eu entendo hoje, Bruno, que se eu não tivesse vivido toda aquela situação, né? De complexo, de olhar para mim e de me ver pequena demais. Se eu não tivesse vivido aquilo, eu não teria aceitado casar com Edmilson. Eu já enxergo assim. Sim. Né? Por quê? Porque Edmilson ele veio daquele passado, né? E eu aceitei casar com ele. O Senhor falou, né, para eu casar com ele, ele já deu testemunho aqui. Sim. E eu aceitei sem questionar Deus. Na verdade, Bruno, eu me senti tão importante. Deus é fera, né? Eu me senti assim, uau, Deus é- tem um projeto e está contando comigo. Deus a é feia, fera. a inútil. Aham. Você entende? Claro. E depois que eu tive essa clareza de que eu quero chegar no futuro que Deus tem para mim. Eu acreditei nisso, Bruno, de uma maneira tal que eu disse, eu não quero nem saber o que vai ser. Venha o que vier, eu tô. E aí eu aceitei casar com Edmilson. Vivi toda a experiência de namorar uma pessoa que viveu nas práticas homossexuais quase 30 anos da vida dele. Né? Foi um namoro diferente. A gente mais cantava e lia a Bíblia do que mesmo beijava e se agarrava. Que eu acho que é o correto, tá, pessoal? Diga-se de passagem, viu? Independente, né? Diga-se de passagem, porque hoje os namoros não estão muito legal, não. A galera quer se conhecer demais. Parece um scanner, quer passar a mão logo em tudo pra poder conhecer. Fala, não é assim, não, Pra ver se varão. vale a pena casar, Não, né, Bruno? varão, não é assim, não, varão. É assim, ó, como eu tô falando, ó. Pois é. Lê a Bíblia, ora, define propósito, futuro e conhecer essas questões todas é pro casamento, tá ok? Pra você Isso aí, aí. a galera aí de 0 até casar, se liga Até aí. casar. Foi ótimo.
E aí aconteceu tudo, a gente casou e tal, tivemos filhos, né? E aí criamos os nossos filhos na igreja, tudo certinho, entre aspas, por quê? Porque eu vivia uma fé incoerente. Uau, como é isso? Eu era uma pessoa em casa e era uma bruxa autoritária em casa com a minha filha, né? E a mesma pessoa a pessoa que eu era na igreja não era em casa. Entendi. Eu era muito bruta, bruta mesmo, assim. Eu fui criada com aquela questão do criança não tem voz, não tem vez, né? E eu reproduzi a mesma coisa na vida da minha filha. Não tem como, tem que reproduz mesmo, não tem como não. Né? É o tal do padrão negativo que a gente traz dos familiares. E eu trouxe isso, e eu lembro, Bruno, que eu chegava a bater no peito e dizia assim, nunca vou fazer isso com meus filhos. E quando eu menos me percebi, eu estava batendo na minha filha com aquele tubinho de cola quente que a gente coloca na pistola. Sim. Que aquilo já experimentou? Isso é doido, Né? sou dói que só Eu batia pila. nela com aquilo. Então, assim, eu era uma mulher muito bruta, mas no domingo eu estava com a mão levantada para cima, louvando ao Senhor, né? Porque Ele vive, eu posso crer na manhã, e minha filha assistindo aquela incoerência, Uhum. né? E a minha filha conta, depois que todo um processo aconteceu, ela conta. Ela disse, mãe, eu aprendi a desligar a sua voz na minha mente. Uau. Eu estava olhando nos seus olhos, mas eu não escutava nada do que você falava. Caramba. Né? Que foda. E essa minha maneira de criá-la, de maneira bruta, porque eu achava que era o máximo, e eu dizia, sabe o quê, Bruno? Deu certo comigo, vai dar certo com ela. Que deu certo comigo o quê? Toda sequelada. É verdade. A gente acha que deu certo, Bruno. Porque a gente cresceu, né? Porque Só que a gente tá cresceu. toda sequelada A por gente dentro. cresceu, não fez coisa errada, casei virgem, tudo certinho. Deu certo. Nunca desviei. Né? Mas e as sequelas emocionais? Aí é que tá a bronca. Né? E aí eu afastei a minha filha de mim de uma maneira tão grande que... E aí em 2022, a minha filha, né, ela chegou em casa com a questão de crise na sexualidade. Uhum. E quando ela chegou com aquela questão, eu perdi o chão, porque toda mãe ela perde o chão nessa hora, principalmente mães cristãs. Acredito que sim, né? com certeza. Elas perdem o chão. Eu me senti culpada, eu me senti assim uma imprestável. Mas a partir dali, quando eu vivi aquele momento de luto, porque foi um tempo de luto mesmo, e pior ainda, luto de filho vivo. Porque a minha filha estava lá, convivendo comigo. Sim. Mas era uma outra filha. E eu vivi aquele processo e eu lembro que eu passei quase um mês, Bruno, sem ir na igreja. Porque eu só sabia chorar. E eu chorava o tempo todo, e meu Deus, o que é isso? Onde foi que eu errei, né? Vem toda aquela história, eu criei direitinho, eu fiz tudo, eu aquilo outro. E aí a minha filha... e quando foi um certo dia, aliás, o Espírito Santo, ele falou para mim, Bruno. Ele disse, se levante e lute, como você já lutou uma vez. E aí eu lembrei de tudo que eu fiz com Edmilson. Uhum. Por isso que eu falei que Deus me deu uma mensagem lá atrás. Sim. Né? E o que foi que eu fiz com Edmilson? Eu apresentei Jesus para Edmilson. E eu entendi que a solução é Jesus. A solução é Jesus. E eu me levantei e comecei a buscar em Deus respostas. E, Senhor, o que é que eu faço? Já me levantei, e agora? E aí o Espírito Santo começou a me dar estratégias dentro de casa, mas ao mesmo tempo ele dizia assim, a mudança começa em você. Mude. Peça perdão. Volte lá atrás. E o Espírito Santo foi me dando estratégias por estratégia, Bruno. E eu lembro que eu fiz uma listinha de todos os males que eu causei à minha filha. Uau. Sabe? O tubinho da cola quente. Eu pedi perdão por uma vez que eu bati na perna dela com uma chinela, que ficou uma marca roxa. E o short da escola não cobria a marca. E eu falei para ela, se a professora perceber e me chamar a atenção, eu bato na outra perna para ficar 2 marcas. Olha como eu era o cão chupando manga. Meiga. Meiga. Meiga igual um touro. E aí o Espírito Santo foi me dando todas essas estratégias. E eu humildemente, porque eu disse, eu estou aqui, Jesus, eu quero fazer, eu quero salvar, eu quero trazer minha filha de volta. Eu não aceito perder minha filha para o inferno. Né? Uhum.
E eu comecei a restaurar a reconexão com a minha filha, primeiramente afetiva. A minha primeira preocupação não era que ela voltasse para a igreja. A minha primeira preocupação era trazer minha filha de volta para mim. Exato. Sabe aquilo que fala em Malaquias, converter o coração dos pais aos filhos? Exato, é isso aí. A minha primeira intenção era aquela. E eu comecei a lutar para isso. Mas para isso eu precisei mudar. E eu morri. Aquela Sheila do passado morreu, literalmente. Eu fiz questão de matá-la. É isso aí. Eu matei. E eu fui atrás da minha filha. Eu me humilhei, eu fui atrás, pedi perdão, fazia comida preferida. A gente sentava para jogar na mesa, coisa que a gente não fazia antes, porque eu nunca tinha tempo. Besteira, que frescura. Sabe? É isso mesmo. E eu comecei, a gente foi fazendo. E ao mesmo tempo que eu orava, busquei ajuda, né? Inclusive a pastora Lisete foi uma pessoa que me ajudou muito. Passei quase 2 horas com ela no telefone e ela me orientou. E ela falou ela falou assim: Sheila, já é a 2ª vez que você está inserida nesse mesmo contexto. Estude. E eu disse, vou estudar. E aí eu entrei, fui fazer cursos para aprender sobre a temática de identidade, de propósito, de sexualidade, toda essa questão. Uhum. Eu fiz 2 cursos com a Juliana Ferron, fiz um curso com a Andréa Vargas, para entender tudo isso. E foi aí quando eu comecei a ajudar outras mães, porque algumas pessoas da igreja sabiam do que eu estava passando, porque eu me abri com algumas pessoas, pedi oração, né? Sim. E toda vez que chegava, inclusive pastoras, e quando chegava alguém na igreja delas, né, com essa situação, elas mandavam para mim. E foi aí que nasceu a mentora de mães. Deus me deu uma mensagem. No seu processo, de cura, né, de identificar ali que o erro começava a partir de você, Sim. né? Deus é um negócio terrível, né? Deus não espera a gente ficar pronto, não. Não. Deus não. Deus vai nos aperfeiçoando na trajetória. A gente nunca vai estar pronto. É um negócio absurdo, né? Deus é fera demais. É fera. Né? Deus, ele opera apesar de nós. É verdade. Então, nesse processo, nasceu a mentoria. Nasceu a mentoria. E dessa mentoria e tal, quais foram os frutos que você foi percebendo a partir, não só em você, dentro da sua casa, mas nas outras pessoas que chegavam até você? Quais foram os frutos que você foi identificando, verificando e tal? Conta aí pra gente. Primeiramente, Bruno, mudança de foco. Certo. Sabe? É uma das coisas que eu priorizo na mentoria. Por quê? Como assim o foco? Porque a gente tem a mania de olhar para sintomas. Né? É verdade. A gente olha para sintomas. Por exemplo, uma crise na sexualidade de um filho não é causa, é sintoma. É mesmo? E a gente precisa voltar lá para tratar. Né? E uma das coisas que eu priorizo é isso. É tratar a mãe. É tratar a mãe, o foco da mãe. E eu digo, elas chegam para mim muitas vezes assim, porque meu filho foi para a lua de mel com o namorado, um exemplo, né? Sim. E aí eu digo, seu filho faz coisa pior do que ir para a lua de mel com o namorado. Então isso é sintoma, mãe. Para de se preocupar com isso. Vai dobrar o teu joelho, Senhor, lá onde ele está, no país onde ele estiver, lá em lua de mel. Né? Porque geografia não é nada para Deus. Isso. Lá onde ele está em lua de mel, usa alguém, Senhor. Dá um sonho, sabe? Na hora do ato, como aconteceu, acho que foi com o Richardson. Sim. Né? No sim. ato sexual, o Espírito Santo, lembra pro meu filho que ele não nasceu para isso. Sabe, mãe? Em vez de estar preocupada com supérfluo, isso né? aí. Foca no que realmente importa. Mas é verdade. Na salvação, sabe? Hoje as pessoas estão querendo tratar câncer com dipirona. Com dipirona, exatamente. É isso aí, Bruno. Meu pai, não vai, que é quimioterapia, querida. É radioterapia. E se não, é cirurgia. É verdade. É pau, não tem boquinha. Sabe? Então, assim, e disso me parece que surgiu algo, vamos dizer assim, físico, para poder auxiliar. Né? Que eu acho que eu tô segurando ele aqui agora. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. De tudo isso que ela tá falando surgiu aqui, ó. Da crise à identidade. Uma fé, um posicionamento, uma missão. Sheila Souza. Esse livro aqui, ó, já tá disponível, tá? Tá disponível onde? Na Advec Natal. Na Advec Natal. No meu Instagram. Só lá na bio, tá lá. Na bio. Só é clicar. Me chamar no direct. Perfeito. Tá aqui, tá? Livro poderosíssimo. Isso aqui tem ajudado
dezenas de mães, dezenas de filhos e filhas que têm enfrentado crise na sua identidade. Livro poderosíssimo. Eu fui um dos primeiros, né, a comprar quando ela lançou o e-book antes, para poder eu aprender um pouco mais de alguém que tem experiência na área. Livro poderosíssimo, da Crise da Identidade, Sheila Souza. Né? Recomendo demais. Cuidado para não se Então, tornar, Bruno, o chato do livro, porque eu fui chamada, já fui chamada da chata do livro. Mas eu gostei, Bruno. Eu gostei, sabe por quê? Porque esse livro aqui, ele carrega respostas para muitas mães. Eu não recebi, Bruno, eu já sou best-seller, né? E eu não recebi nenhum depoimento de uma mãe sequer que disse assim, esse livro não serviu para mim. Esse livro não virou uma chave. A história, né, desse sim, livro não me acrescentou em nada. Eu não ouvi nenhum. Todo mundo vem, Sheila, que livro? Sheila virou chave. Sheila, eu estou mudando. Sheila, eu estou vendo as coisas mudarem aqui na minha casa. Eu estou fazendo do jeito que você fez, só adaptando, porque aqui sim, a realidade é outra. perfeito, isso Né? mesmo. Mas eu estou fazendo. E é só testemunho assim, Bruno. Então, eu sou, sim, a chata do livro. Porque, assim, se é algo que tem auxiliado e ajudado outras pessoas, tem que ser, de fato, Sim, falado, Bruno, sim. sem parar. Sem Sim. parar. Porque se é algo que está mudando, que está ajudando, então tem que ser falado mesmo. Sim. E o Discípulos Podcast está aqui para poder apoiar uma causa como essa, de alguém que tem se dedicado, né, a ajudar outras pessoas que têm enfrentado crises em sua casa, da própria identidade, da identidade dos seus filhos, não sabe para onde ir, né? E a Sheila tem feito isso, né, com muito esmero e com muita dedicação e tem já percebido e colhido muitos frutos. Sim. Vocês sigam ela lá no Instagram. Como é que tá o Instagram lá? @Sheila Souza Oficial. Não é Souza Oficial, não. Souza Oficial. Ok, perfeito. Então pode seguir ela no Instagram, recomendo demais. Poderosíssimo. E desse livro, então, surgiu, né, essa questão da mentoria e tem ajudado não só, né, não ajudou não só você, né, porque eu acredito que quando a gente enfrenta alguma coisa e transforma isso num testemunho gravado, num livro, é porque a gente já meio que está pronto, apto, né, para poder não só colocar em prática na nossa vida, no cotidiano, mas para poder ajudar de maneira mais eficiente e assertiva outras pessoas. Sim. E isso tem acontecido, Tem, né? sim. Então, tem, sim. e como é que foi para poder chegar nesse livro? Qual foi o processo, Sheila? Primeiro eu comecei com a mentoria, né? Certo. E aí a mentoria, através da mentoria, eu percebi as pessoas muito perdidas, as mães assim muito perdidas no foco, como eu já falei, né? Sim. E achando, meu filho é quem tem que mudar, porque quem começou essa história foi ele, eu criei certo, eu isso, eu aquilo. E quando eu começava a escascaviar, né, a ir no profundo da conversa, eu percebi que essas mães, elas precisavam entender que existem armas certas, posicionamento certo e terreno específico para se lutar essa luta. Não é na força do braço, sabe? Arma certa. Não são armas de grito, não são armas de achismo, sabe? Nem de vingança, nem de encher o grupo da família de pregação, porque como indireta para alcançar o filho. Não é por aí. Às vezes a gente não é nem para pregar. Tem mãe que eu digo assim, mulher, para de pregar. Seu filho está cansado, saturado. E ele já conhece a verdade, não precisa mais. Vá agora pela linha do afeto. O nome da minha mentoria é afeto. É A maiúsculo e esse fé é de fé, né? T-O. Por quê? Porque a mentoria, ela segue, o meu posicionamento segue a linha da fé e do afeto. Uhum. Né? O afeto é para você trazer o seu filho de volta para você, para o coração. Trazer ele para o seio da família. Não perder mais ainda para o inferno. Tem muita mãe, por falta de sabedoria, jogando o filho ainda mais para o inferno. Né? Então, assim, a gente vai pela linha do afeto. Todas as estratégias da mentoria é a linha do afeto e a linha da fé. É oração, é busca, é discernimento, é fruto do espírito. Eu trabalho com técnicas de PNL, que é Programação Neurolinguística, e tem uma técnica lá que é poderosíssima. Geralmente eu faço ela na terceira sessão ali da mentoria. E é aquele dia que a mãe vira a chave. Porque a técnica, ela faz a mãe enxergar e ela fala com a boca dela. Quando eu pergunto, o que é que tá faltando? Qual é o comportamento que está lhe faltando?
Bruno, e é certeiro. É fruto do Espírito. Sim. Ou a mansidão, ou a temperança, ou o domínio próprio, sabe? E aí eu levo elas a enxergarem que ela não precisou ir no mercado. Eu levo elas a enxergarem que alguma vez na vida elas já foram sábias, por exemplo. Lembre aí um momento que você foi sábia. Aí ela lembra, eu faço ela viajar naquela memória. Sim. E depois eu pergunto, você comprou no supermercado? Você foi lá no Carrefour, comprou sabedoria, usou naquele dia, ou já estava dentro de você? Já estava. Então continua. Deixe de preguiça e use sabedoria com seu filho. E veja o final da cena. E ela faz aquela ressignificação ali. E termina chorando, porque o final é outro, Bruno. Então, a partir de toda essa cegueira, eu disse, eu preciso botar a minha experiência num livro. Eu preciso contar toda essa história para as mães entenderem que existe um terreno. No livro aqui eu conto que a minha filha, certa vez, chegou e pediu para ir para uma festa. Né? Mãe, eu quero ir para uma festa com o pessoal da escola. E eu já sabia todo o cenário da festa. Né? Sim. E aí, nessa fase aí, que ela chegou com essa proposta, eu já estava num nível, assim, que o Espírito Santo me conduziu, de mudança, né, de foco já alinhado. E eu falei, quando ela falou, mãe, eu quero ir para uma festa, eu olhei para ela e disse, tá certo. Em outro tempo, você não foi criada para isso, não... sabe, Bruno? Sabe? Sei como Mas é que é. aí, nessa hora, eu olhei no olho e disse, tá certo, minha filha. Ela chega e levou um susto. Já né? esperava outra resposta, Sim, né? sim. Eu acho que ela falou e vou sair correndo. Ela falou e esperou só o grito. Sim. E aí ela ficou assim, eu disse, sério, mãe? Eu disse, sério, pode ir pra festa. Mãe, aí ela se empolgou. Mãe, quero comprar um vestido, quero comprar um sapato, porque não sei o que, não sei o que. Tá bom, vamos comprar tudo. Vamos lá na irmã Iris, né? Fazer Sim, o sim. vestido, porque tem seu vestido específico. Sim. Fui com ela na irmã Iris, compramos vestido, mandamos fazer, tecido, mandamos fazer e tal, tudo certinho. Entre eu e ela aqui, Bruno, estava assim, tá certo. Mas entre eu e Deus estava assim, Senhor, impede ela de ir para essa festa. Deus, o Senhor sabe o que pode acontecer com a minha filha nessa festa. Mas entre eu e ela aqui estava assim, ó, sabe? Mas entre eu e Deus, ou seja, as mães precisam entender que o terreno é aqui. Uau. O terreno da luta é para cá, para cima, não é aí. aqui. Porque aqui afasta. Aqui só piora, Bruno. Mais uma vez a Bíblia está certa, porque não devemos que lutar contra a carne nem sangue. Exatamente. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, Bruno. Contra os principados e potestades. Exatamente. Então as mães são mães cristãs, que eu preciso falar o óbvio. Ah, meu Sabe? pai. Que eu preciso dizer, mãe, sua luta não é contra seu filho ou filha. Não é nem contra o namorado ou a namorada. Não. Né? Se posicione, tenha uma fé coerente, pregue, viva o que você prega. É isso aí. Então, assim, eu levo elas para esse entendimento e também levo para o entendimento de que conquiste. Então, é afeto o nome da mentoria. Show Entendeu? de bola. E aí, para concluir a história da minha filha, compramos o vestido, né? Fizemos tudo certinho. Mãe, a senhora é a melhor mãe do mundo. Eu, glória a Deus, Senhor, chega aqui, Jesus chega aqui. Senão eu chego já aí. E aí, um dia antes da festa, Bruno, na sexta-feira, a festa era um sábado, eu estava na igreja ensaiando alguma coisa, que eu tanto ensaio naquela igreja, não sei o que eu estava ensaiando. E eu estava ensaiando lá, o telefone toca. Era o técnico de basquete, dizendo, corram para o ginásio, que a filha de vocês caiu e quebrou o pé e a coisa tá feia. Bruno, na mesma hora, o Espírito Santo falou assim, ó, você não pediu para eu impedir? E aí tem pessoas que podem olhar, meu Deus, a filha quebrou o pé, a mulher está comemorando. Sim. O que ela poderia ter vivido naquela festa poderia custar a salvação, a vida e a salvação dela. Sem dúvida. O que é um pé. Sim, meu Você Deus. engessa, fica ali deitada de molho uns dias e tá aí boazinha hoje. Mas o que ela poderia experimentar ali poderia custar tudo, Bruno. Sem dúvida. Entendeu? Então, assim, é tudo isso que eu preciso colocar na cabeça das mães. Sabe? Eu digo, mãe, se posicione rápido. Vocês demoram muito, perdendo tempo. Porque meu filho hoje botou uma regata. Bruno, isso é supérfluo, Bruno. Isso é comportamento. Exato. É querendo fazer aquilo que a gente está dizendo. Tá, o câncer comendo os ossos e você querendo dar dose de dipirona. Não vai funcionar, querida. Não vai. Não vai.
Não vai. Sua luta é outra. Sua luta é Exatamente. outra. Sua luta é joelho. Sua luta é afeto, é carinho, é amor. É isso aí. Muda a postura. Muda a postura. Esse exemplo é clássico que você citou, é maravilhoso. Quero ir para tal lugar, vou fazer aquilo outro. Vá, meu filho. Pode ir. O que é que você está precisando para poder você ir para lá? É isso aí. Isso vai dar um bug na cabeça Vai. do indivíduo tão grande que vai ser. Bruno, e pra Minha bugar, mãe variando, tá e pra variando. bugar mais ainda, geralmente eu falo, eu fiz isso com a minha filha. Olha o que eu fazia. Ela dizia assim, mãe, vou pra praia, tá? Aí eu dizia, tá bom, seja luz. Se tiver alguém precisando ouvir falar de Jesus, não perca tempo, não. E virava as costas, Bruno, deixava ela me chamando de doida, olhando pra mim. Quê? Não queria nem saber, Bruno, mas eu lembrava pra ela pra que ela nasceu. É isso aí. É Entendeu? Isso aí. Eu jogava e virava as costas e saía. Ela que me chamasse de doida. Quando ela saía, aí eu ia pro joelho. Jesus, manda alguém aflito, que a minha filha olhe para um lado e olhe para outro, só tenha ela para falar do teu amor. Lembra para ela, né? Para que ela nasceu? Desse jeito. Então existe um terreno, Ô, Bruno. Glória. Existe um terreno. Sinto Deus aqui, viu? Eu sinto Deus. Existe um terreno e foi o mesmo terreno que eu lutei com Edmilson. Eu lembro que Edmilson, quando a gente namorava, eu era tão focado em ele conhecer Jesus, porque eu disse, não, se ele conhecer Jesus, ele se apaixona por Cristo, deixa tudo. Porque esse é o caminho. É isso que eu quero que as mães entendam. Sabe? Eu digo, mães, o problema do seu filho é falta de Jesus. Só isso. Quando Jesus chegar e entrar e se transformar no homem da vida desses meninos, no homem da vida dessas meninas, tudo muda por consequência. Sem força, sem imposição e sem grito. E muitas das vezes eles vão encontrar Jesus através do seu afeto. Isso também. Ou então, Bruno, ou então, lá na comida do porco. Verdade. Sabe? Às vezes, a vontade de Deus é que o filho vá para a comida do porco. Exato. Os caminhos de Deus são eternos. Entendeu? Às vezes é. Para Verdade. que lá o filho caia em si e diga, não, peraí, eu tenho um pai, eu quero voltar para casa do meu pai. E eu digo isso para as mães, mãe, não sei qual é a forma e o modelo, né, que Deus vai fazer na sua casa. Mas aceita o modelo de Deus. Porque é bom, perfeito e agradável. É isso mesmo. Independente. Verdade. Independente. E aí, Sheila, teve algum, além do seu, é claro, pessoal, dessa transformação, esse encontro de identidade, não só seu, mas como da sua filha, mas teve algum nesse processo de mentoria, depois do livro lançado e tal, que te impactou de assim, rapaz, esse aí até eu achei que não ia rolar, não, mas Deus fez. Do quê? De voltar? Sim, de voltar, de se Sim, transformado e tal. sim, Conta aí um pra nós. Não, eu tenho de impacto muito assim. Não, porque assim, são a maioria dos filhos das mães que entram na mentoria são jovenzinhos, adolescentes, Sim. né? Então, assim, eles não têm ainda uma profundidade lá no assunto. Eles estão começando, né? Mas tem uma mãe que chegou para mim esses dias e ela falou, Sheila, o meu filho tá voltando para a igreja. E do nada ele chegou para mim e disse, mãe, eu não aguento mais. Teve um caso também, agora vai lembrando, né? Teve um caso de uma menina que ela saiu de casa para viver a vida com outra pessoa, né? E ela disse, nunca mais me procure. Nossa. Nunca mais. Essa mãe foi uma das minhas primeiras mentoradas, Bruno. Cecília é o nome dela. Eu falo o nome dela porque ela deixa eu falar, né? Eu já botei foto dela no meu Instagram, ela deixa. E ela disse, a filha olhou para ela, nunca mais me procure, você nunca mais vai me ver. E aí a filha saiu. E ela ficou desesperada em casa, aquela coisa toda, me encontrou. A maioria diz assim, do nada apareceu o seu Instagram. Deu Eu incidência. disse, mulher, Jesus é meu algoritmo. Gostei dessa. Ô, Jesus, tá aqui o Discípulos Podcast, seja meu algoritmo. Jesus é meu algoritmo, Senhor, encontra as pessoas certas. Aleluia! É. E aí a filha saiu de casa, ela me encontrou no Instagram e ela entrou na mentoria. Né? Ela entrou na mentoria e eu comecei a orientar e aquilo tudo. E quando foi um dia, Bruno, nessa história de afeto, a outra filha dela foi visitar a irmã que saiu. Sim. Né? Ela disse, teve a ideia, vou fazer a comida, um prato lá que ela gosta muito. Fez, embalou, fez tudo bonitinho e mandou para a filha. Pela outra irmã. Pela outra irmã.
Quando a irmã chegou lá que entregou, a filha, né, se emocionou e tudo, mandou mensagem para a mãe. Mãe, eu te amo. Bruno, não passou uma semana disso, a menina já estava frequentando a casa, de volta. Aquela que disse nunca mais, né, me procure. A filha já... A mãe, eu tenho vários depoimentos dela falando para mim. Sheila, ela disse hoje para o pai que está cansada da vida errada. Né? Ela disse que me ama. Não quer sair mais de perto da gente. Todo domingo está aqui com a gente, coisa que não fazia, anos que não ficava. Então, essa menina começou a voltar, ela começou a conquistar. Um dia desse eu falei com ela, como é que tá? Ela está indo para a igreja. Ainda não voltou, mas já está indo para a igreja. Então, percebe, Bruno, que quando os corações dos pais se convertem aos filhos, fica mais fácil até de conduzir de volta para o caminho. Sem dúvida. Até de dizer assim, filha, vai ter um evento na igreja. Bora. Por quê? Porque já tem amizade ali entre os pais. Os pais e os filhos. Sim. Entendeu? Então, assim, a linha do afeto é a primeira que eu uso para que fique mais fácil. Foi assim com a minha filha. Né? Foi assim com a minha filha. E ela voltou para a igreja, não estava nem em Natal. Quando ela voltou, eu fiquei meio que revoltada. Como é que pode? Olha só como é que é, né? Ou Precisa nem estar perto. Precisa nem estar perto. Não precisa nem estar perto. Entendeu? Então, assim, teve esse caso de Cecília, que até hoje a gente se fala, né? Teve esse outro caso da mãe, que o filho já está voltando. E é tão interessante, Bruno, que eu falo para elas, olha, tem uma frase do pastor Silas, que ele fala, que é assim, quando a gente age, o céu reage. Não, Deus trabalha mais quando a gente age. Não, como é, Jesus, a frase? Deus trabalha mais propriamente quando a... Ô, Bruno, eu esqueci a frase. Deus Mas reage mais... Deus, acho que é algo assim, que Deus, ele mais reage do que age na nossa vida. Não, quando a gente age, é tipo assim, quando a gente age, primeiro o céu reage. Né? Ele uma frase mais ou menos assim. Eu costumo usar uma outra que talvez faça sentido, que é o seguinte, um primo meu falou isso em uma de suas ministrações, o nome dele é César Santos, ele falou assim, Deus responde à medida da nossa fome e sede. Isso, pronto, dá no mesmo. Deus responde à medida da nossa fome e sede. Quanto que você tem de fome? Quanto que você tem de sede? Deus vai reagir a partir disso. Isso aí. Então é tão engraçado que quando as mães fecham a mentoria, entram, primeira sessão, Bruno, na primeira semana já começa a acontecer coisas. Sem dúvida. Elas chegam para mim, Sheila, já começou a acontecer coisas. Aí eu sei. Por quê? Você começou a se alinhar, minha filha. Você começou a pisar no terreno que funciona. Né? Agora eu digo uma coisa. Vai acontecer coisas da parte de Deus e da parte do diabo. Porque Satanás não vai ficar assistindo caladinho, que chato, perdi. Não. Agora é que ele vai investir. E de fato é verdade. Sim, sem dúvida. Né? Então, assim, a gente já percebe, eu já sei já. Na segunda sessão eu já digo o que é que aconteceu dessa semana que não aconteceu antes, não estava acontecendo antes. E elas vão lembrando, eita, aconteceu isso, aquilo, né? Do nada, tal coisa. Então, assim, Deus, ele vai fazendo. E eu tenho esses testemunhos. Já tem uma mãe que chegou para mim e disse, Sheila, meu filho nunca mais tinha ido para a igreja, e essa semana disse, mãe, minha vontade de ir para a igreja. Ela, vamos, meu filho, e foi, gostou do culto, já saiu para lanchar com os amigos da igreja depois, entendeu? Então, assim, o posicionamento dos pais, quando eles mudam, quando eles refazem, se interessam em refazer a rota, tudo muda na casa. Bruno. Tudo é a partir de uma decisão, né, Tudo Sheila? a partir de uma decisão. Você precisa decidir. Decidir. Não importa, por exemplo, tá aqui o livro, tá aqui a mentoria, tá aqui alguém que instrui, que ensina, que mostra o caminho, mas se a pessoa não quiser... Quando eu falo a pessoa, é o pai, né? A mãe que procura. Não quiser, não vai acontecer Bruno, nada. Eu tenho mães que pagou a mentoria, fez primeira, segunda, terceira, quarta e desistiu. Porque não quis mudar. Sabe? Eu parto também muito para a linha de alinhar os papéis na casa. Porque os filhos assistem mães mandonas, querendo tomar o lugar do pai. E assiste muitos pais gostando disso e sentando numa cadeira só coçando o umbigo sem tomar um posicionamento de homem na casa. Sem dúvida. Os filhos estão assistindo tudo isso. Né? Então, assim, já teve mãe na mentoria que ela, quando eu cheguei nesse ponto, ela não. E deixou para lá a mentoria.
Não concluiu. Fui atrás, sabe? Vamos, fulano, vamos continuar. Não concordo. Ou seja, se eu for lá na casa dessa pessoa hoje, a situação tá Talvez pior, né? talvez pior. Sem dúvida. Sem Entendeu? dúvida. Porque cada um tem seu papel. O papel E, do e- homem e e o esse, papel da mulher. exato. E esse posicionamento dessa mãe me explica muita coisa. Né? Porque se eu estou diante de uma situação tão difícil como um filho, eu entro numa mentoria, daqui a pouco eu não vou mais porque tocou num certo ponto que eu não concordo e eu desisto. Explica muita Isso já coisa. explica muita coisa do que esse filho enfrenta, Sem dúvida. né? Sem Então, dúvida. Então, assim, o que hoje você poderia dizer, Sheila, para aqueles que estão nos assistindo, e a câmera 2 é a sua, você pode dizer aquilo que as pessoas que estão nos assistindo hoje, elas precisam fazer, ou o que elas deveriam fazer para que ela encontre a sua verdadeira identidade e com isso possa ajudar os seus filhos. Nesse caso específico aqui, a gente vai falar sobre isso, né? Para que o propósito pelo qual Deus a chamou aconteça. Porque Deus define, né? A terra prometida está ali. Fazer um paralelo aqui agora. A terra prometida está lá. Vocês vão herdar. Eu prometi aos seus pais, a Abraão, a Isaac e Jacó. Vocês vão entrar lá. Mas, para poder entrar lá naquilo que já está preparado, porque eu já determinei, vocês precisam trilhar esse caminho aqui. Senão, não vai. O que aconteceu? Daquela pessoal ali, daquele mais de 1 milhão de pessoas, só Josué e Caleb entrou. Porque foram os únicos dois que seguiram a orientação que Deus tinha dado. O restante morreu tudo no deserto, só a nova geração que entrou em Canaã. Então, o que você pode dizer para essas pessoas? O que elas precisam fazer? Ou qual orientação que você poderia dar para que elas não só encontrem sua identidade em Deus, mas ajudem seus filhos? A câmera é sua. sim. A primeira coisa, volte para o seu papel. Volte para o seu papel de mãe, volte para o seu papel de pai. Alinhe os papéis dentro de casa. Os seus filhos estão assistindo tudo. Depois, honre seu pai e a sua mãe fazendo diferente. Às vezes é necessário a gente fazer diferente na criação dos nossos filhos, porque a gente está matando os nossos filhos achando que a nossa criação foi a perfeita, foi a melhor. E a gente precisa entender que cada ser humano é único. Eu não posso criar os meus filhos da mesma forma como eu fui criada, porque meus filhos são únicos. Então, honre seu pai e a sua mãe, a criação que eles deram para vocês, fazendo diferente, né? Faça diferente, construa uma nova história, uma história nova na sua casa, na sua família. E os seus filhos vão ser afetados por esse novo posicionamento que vocês estão escolhendo atuar nesse momento na casa de vocês, né? E voltem ao manual, voltem para a palavra. A Bíblia ensina como criar filho, a Bíblia ensina como ser uma boa esposa, como ser um bom marido, como ser tudo nessa vida, uma boa pessoa, um bom funcionário. A Bíblia ensina tudo. A gente lê o manual de tudo, mas não lê o próprio. Então, voltem para o manual, né? E uma das coisas que o manual fala é: pais, convertam seus corações aos corações dos filhos. Não é os filhos que se convertem primeiro, tá? Que vai buscar converter o coração dos pais. São os pais que buscam primeiro converter os corações aos filhos. Começa pela base. Começa pela base. É isso. Que maravilha. E para poder nós complementarmos e concluirmos aqui, existe um dado estatístico, verídico, que quando, como você falou aí da ordem, foi perfeito isso, que quando uma criança, por exemplo, se converte ao Senhor, 3% da família se converte junto com ele. Quando uma mãe se converte, 17% da família se converte posterior, seguindo ali o exemplo da mãe. Mas quando o pai se converte, 95% da família caminha junto com ele. Isso significa dizer o quê? Que a Bíblia, mais uma vez, está certa em dizer que o homem é o sacerdote, Sim. é o líder do lar, e é ele que conduz, que promove, que protege, e é ele que conduz essa questão de destino, de propósito.
e a mãe, por sua vez, ali, junto nesse propósito, cada um no seu papel. Então, como você falou, a ordem é essa: é os filhos que se convertem, os pais que se pais. convertem aos filhos, fazendo com que eles sejam cada vez mais próximos do seu E a coração. Bíblia ainda diz o seguinte, Bruno, para que não haja maldição sobre a terra. E a gente pode trocar a terra por casa, por família, Sim, sem dúvida. né? Sem Para dúvida. que não haja maldição. Sem dúvida. E uma frase que eu gosto muito, que minha esposa, a Dani, que escreveu, diz o seguinte: olha, identidade é raiz, propósito é fruto. Isso. Quando sabemos quem somos, sabemos para onde vamos. Desse jeito. Desse jeito. Diante disso, Sheila Souza, obrigado de verdade por Oxi. compartilhar conosco um pouco daquilo que você viveu e tem vivido e do muito que você tem feito para ajudar outras vidas. O Discípulos Podcast fica muito grato com essa participação. Deus abençoe você, seu ministério, Obrigada. sua casa, sua família, em nome de Jesus. Obrigada, eu que agradeço. Uma honra para mim. A honra é Pode ter nossa. certeza. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus. Até o próximo Discípulos Podcast.